Bem, pessoal, então para fecharmos aqui, vamos falar da quantidade de calor latente. A quantidade de calor latente é a quantidade de calor necessária associada à mudança de estado físico, a mudança do estado de agregação da matéria. Bem, vou pegar aqui um trecho da nossa curva de aquecimento. Vamos lembrar que ela tem que ter patamar definido. Vou pegar aqui uma região, no caso da água, só para a gente discutir, tá? Então aqui nós temos a temperatura dada em graus Celsius e aqui a linha que está associada à quantidade de calor dada em calorias. Tá aí. E quero pegar essa região. Tá? No caso aqui, nós temos a fusão, né? Que é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Perceba que do ponto A para o ponto B, eu posso associar uma quantidade de calor fornecida, né? Então, está aqui a quantidade de calor. E essa quantidade de calor não gera, né, nenhuma mudança de temperatura, no caso aqui da substância pura considerada, que é a água. O nome que se dá a essa quantidade é a quantidade de calor latente. Do que depende a quantidade de calor latente? Bem, o raciocínio para você associar a mudança aqui é muito parecido com o que a gente já viu. Quer dizer que essa quantidade de calor aqui, ela deve depender diretamente da massa. Deve depender diretamente da massa. Ou seja, fundir um bloco de gelo de 100 gramas, né, e fundir um bloco de gelo em 200 gramas, né, você vai ter uma quantidade de calor muito maior para 200 gramas. Tudo bem? Então quer dizer que a massa influencia diretamente. Agora, a que taxa, né? Pensando numa taxa aqui. A taxa que está associada a isso, se você considerar água, se você considerar ferro, é o que a gente chama de calor latente. Então, L. Quer dizer que a equação que está associada à quantidade de calor para que o corpo possa mudar de estado físico é chamada quantidade de calor latente e ela depende da massa do corpo e depende desse valor L, que é o que vamos chamar de calor latente. Então, o que é o calor latente? O calor latente, representado pela letra L, pelo símbolo, ele é a quantidade de energia por grama para que determinada substância pura possa sofrer o processo de mudança de estado físico. Vamos lembrar que a água, né? A água é a substância, que no nosso caso aqui é a mais importante. Então, importante. Todos nós temos que saber o comportamento térmico da água. Para a água, olha o que temos. O calor latente pode ser o calor latente de fusão. Vou colocar aqui calor latente de fusão, que no caso da água é de 80 calorias por grama. Significa que para fundir 1 grama de gelo nas condições normais de temperatura e pressão são necessárias 80 calorias. Ou pode ser um calor latente de vaporização, que no caso da água são 540 calorias para cada grama de água no estado líquido passar para o estado de vapor. Óbvio, se já deu o início do processo de mudança de estado. Então, pessoal, tá aí quantidade de calor latente. Calor latente que pode ser de fusão e de vaporização. No caso da água, você tem que guardar esses dois valores. Para fusão, 80 calorias por grama. E para vaporização, 540 calorias para cada grama de água mudar de estado físico. Bom, pessoal, é isso aí. Abração. Tchau, tchau.